Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, queridos irmãos também que nos acompanham através dessa transmissão, chegamos assim ao dia tão solene de Pentecostes, o dia da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Hoje, a gente sempre costuma lembrar que é o aniversário da igreja, é o dia do nascimento da igreja, o dia em que os apóstolos começam agora a agir enquanto mensageiros de Cristo, enquanto encarregados de levarem a mensagem do Evangelho. Essa festa, meus irmãos, ela tem dois aspectos. Em primeiro lugar, ela recorda esse acontecimento, o dia de Pentecostes. Mas ela não é simplesmente uma recordação, porque o que aconteceu naquele dia é algo que continua sempre acontecendo. Então, em primeiro lugar, a festa de hoje nos recorda a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Quando Jesus subiu ao céu, na ascensão, ele disse para os apóstolos que não se afastassem de Jerusalém, mas que permanecessem lá. E os apóstolos obedeceram a Jesus. Permaneceram 10 dias, reunidos, como diz a palavra de Deus, unânimes na oração com Maria, a mãe de Jesus. Essa imagem aqui representa Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos. E esse título de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos exatamente lembra Nossa Senhora em torno dos 12 apóstolos, junto com os 12 apóstolos, enquanto espera a vinda do Espírito Santo. E assim, 10 dias depois da ascensão, acontece a grande promessa de Jesus, como ouvimos no Evangelho: Ele enviaria o Espírito Santo. E o que acontece naquele dia? Aquele vento impetuoso que soprou, realizou uma transformação na vida daqueles homens. O Espírito Santo veio para modificar, para transformar o coração dos apóstolos. Aqueles homens que tinham muitos defeitos, como todo ser humano, não é? Um Pedro que era medroso, um Tomé que era teimoso, um João e um Tiago que eram rancorosos, vingativos, não é? Eles foram transformados pelo Espírito Santo. São Pedro, que teve medo dos soldados, teve medo dos empregados na paixão de Jesus e negou o seu mestre e fugiu. Agora ele abre o cenáculo e sai destemido para pregar o Evangelho. E a sua primeira pregação é uma pregação ousada, é uma pregação forte, com um forte convite à conversão. São Pedro diz para o povo que estava ali: vocês crucificaram a Jesus, mas Deus o ressuscitou. E vocês devem se arrepender e crer em Jesus Cristo. Diante daquela força, que não era agora a força de Pedro, mas era a força do Espírito Santo que agia através dele, uma grande multidão naquele mesmo dia abraçou a fé. Ali nascia a igreja. Ali começava a missão da igreja de anunciar o Evangelho, de anunciar Jesus Cristo, de levar a mensagem da salvação para toda a humanidade. Ali aconteceu um milagre, não é? Os apóstolos pregavam. Bom, aconteceram muitos milagres, mas destaquemos esse agora. Os apóstolos pregavam e falavam em várias línguas. Havia em Jerusalém, porque era um dia de festa, o dia de Pentecostes, era uma festa do Antigo Testamento também, havia pessoas de todos os lugares que falavam vários idiomas e que por isso mesmo não conseguiam se entender. E quando foram ali para o cenáculo, todos entendiam o que os apóstolos falavam e diziam admirados: como é que esses homens que são galileus conseguem falar em nossas línguas? Nós que somos de tantos lugares. Ouvimos a lista dos lugares que estavam ali representados. O milagre da igreja falar em todas as línguas. A gente pode perguntar assim: e esse milagre continua? Sim, esse milagre acontece continuamente. A igreja fala todas as línguas. Não existe um país no mundo, não existe um idioma, não existe uma nação cuja língua a igreja não fale. A igreja anuncia o Evangelho em todos os idiomas. É o dom do Espírito Santo que impulsiona a igreja para difundir o Evangelho para o mundo inteiro. Mas, meus irmãos, essa festa não é somente uma recordação, porque aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes acontece ainda hoje. Em primeiro lugar, ainda hoje, o Espírito Santo atua sobre a igreja. Olhem lá em cima. Lá no alto fica o Espírito Santo.
Porque o que acontece no altar, o mistério da fé que aqui se realiza, o mistério da nossa redenção, acontece por força, por obra do Espírito Santo. Na missa, o padre sempre invoca o Espírito Santo para que ele santifique as oferendas que são apresentadas a Deus, para que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que opera o grande prodígio, o grande milagre da consagração. É o Espírito Santo agindo na igreja. Quando nós vamos nos confessar, o poder que o Padre tem de perdoar os pecados é o poder que Cristo deu pela força do Espírito Santo. Jesus disse aos apóstolos: recebei o Espírito Santo, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. É o Espírito Santo agindo na vida da igreja. Os santos, o que é que são os santos? É a ação do Espírito Santo numa alma, é o Espírito Santo transformando os corações. O Espírito Santo, portanto, continua sempre descendo e agindo sobre a igreja. Mas, meus irmãos, o Espírito Santo não age somente de uma forma geral, ele age em cada um de nós. E é isso que eu queria destacar mais para a nossa reflexão. O Espírito Santo continua realizando em nossa vida, ou ao menos ele está disposto, ele quer realizar na nossa vida aquilo que ele realizou nos apóstolos no dia de Pentecostes. E o que o Espírito Santo fez lá, ele fez através de alguns símbolos que nos levam a entender a sua ação na nossa alma. O Espírito Santo é comparado com o vento. Diz a palavra de Deus que soprou um vento impetuoso que veio do céu sobre aquela casa. O Espírito Santo desceu sob a forma de línguas, mas línguas de fogo. Então o Espírito Santo que age na figura do vento, o Espírito Santo que age no símbolo do fogo, e o Espírito Santo também que é chamado no hino Veni Creator, ele é chamado de fonte viva, portanto a água, o vento, o fogo e a água. Através dessas criaturas de Deus, nós temos a imagem daquilo que o Espírito Santo faz. Se nós analisamos um pouquinho o vento, nós vamos entender o que o Espírito Santo faz em nós. Interessante que diz a palavra de Deus que soprou do céu, de repente. O vento não avisa quando vem não, né? O vento em geral pega a gente de surpresa. Bate as janelas, bate as portas, carrega as coisas, o vento não avisa, o Espírito Santo não avisa a hora que vai agir em nós. É preciso ter sempre o coração disposto, aberto, para que o Espírito Santo possa agir. Mas não é um vento que faz mal não, é um vento do bem, é um vento que vem de Deus. É um vento, meus irmãos, que vem, é um espírito, é um sopro que vem do coração de Deus. Mas o que o vento faz? O vento carrega, por exemplo, numa árvore, as folhas que estão secas, o vento arranca todas. Os frutos que estão podres, o vento faz cair. Aquilo que não está muito firme, o vento derruba. O vento tem essa força, ele carrega o que não serve. Então é o que o Espírito Santo faz em nossa vida. Ele age como um vento, que às vezes sopra impetuoso para arrancar de nós as folhas secas, os frutos podres, a nossa monotonia, os nossos defeitos, os nossos vícios. Por isso que quando o Espírito Santo age em nós, a gente sofre, porque ele está arrancando aquilo que não presta. E isso não acontece sem algum sofrimento, porque muitas vezes estamos apegados a essas coisas. Hoje, devemos pedir a Deus a coragem de pedir ao Espírito Santo: Espírito divino, sopro divino, sopra sobre mim, arranca de mim as folhas secas, arranca de mim os frutos podres, arranca de mim tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Não tenhamos medo, meus irmãos, da ação do Espírito Santo. Ele não vai tirar de nós aquilo que é bom para nós, ele não vai nos prejudicar, ele vai nos purificar, vai nos podar. Então é o vento que sopra impetuoso. Às vezes também é uma brisa suave, não é? Uma aragem que traz o frescor, que traz a calma. Às vezes o nosso espírito está muito agitado e o Espírito Santo vai soprar como uma brisa suave. Jesus falou agora no Evangelho: eu vos dou a paz. É um sopro de paz que o Espírito Santo também traz e que nós tanto precisamos em nossa vida. Então, em primeiro lugar, o vento, depois o fogo. O Espírito Santo desceu na aparência de línguas de fogo. O fogo, meus irmãos, tem tantas propriedades. O fogo ilumina, o fogo aquece,
não é? E o fogo purifica, entre muitas outras coisas. O fogo ilumina. Nós precisamos da luz do Espírito Santo. Quando nós pedimos os dons do Espírito Santo, por exemplo, o dom da sabedoria, do entendimento, da ciência, do conselho, são dons que nos ajudam a conhecer a Deus, a conhecer a vontade de Deus, a conhecer-nos a nós mesmos. É uma luz. A nós descei divina luz. É uma luz que nos ilumina. Nós precisamos dessa luz. Muitas vezes nós nos sentimos perdidos. O Espírito Santo é essa luz. Por isso que a gente deve ter o hábito de rezar muito ao Espírito Santo, pedindo a Ele a sua luz, que Ele nos ilumine, que Ele nos mostre o que fazer, como fazer, quando fazer. É a luz do Espírito Santo que vai nos mostrar assim. Fogo que ilumina, fogo que aquece. O coração humano muitas vezes é tomado pela frieza. Uma forma de frieza no coração humano é, por exemplo, o egoísmo. Quando nós nos fechamos em nós mesmos, o Espírito Santo aquece o nosso coração, não é? Tira de nós a frieza, tira de nós a indiferença, tira de nós uma coisa muito perigosa na vida do cristão, que é a tibieza. Sabe o que é a tibieza? Tíbio quer dizer morno. A água pode estar morna de duas formas. Ela está fria, eu vou aquecendo, ela estava fria, vai deixando de estar fria, ela fica morna e ela começa a esquentar, ela vai ferver. Ela estava morna porque ela estava se aquecendo. Mas a água pode estar morna também, porque ela já esteve quente e agora ela esfriou. Se nós estamos assim, meio mornos, porque saímos da frieza e o nosso coração está se aquecendo, ótimo. Mas se nós estamos mornos, porque o nosso coração já esteve aquecido, abrasado no amor de Deus, e agora começa a esfriar, cuidado, muito cuidado. É uma das coisas mais perigosas na nossa vida, é essa morneira, essa tibieza. Quando nós, depois de nos entusiasmarmos por Deus, de termos o nosso coração abrasado por Ele, começamos a cair numa morneira, numa tibieza. Isso é tão sério, que lá no Apocalipse, quando Deus manda a mensagem para aquelas 7 igrejas, ao falar da igreja que era tíbia, Deus fala assim: porque és morno, não és nem frio nem quente, eu vou te vomitar da minha boca. A água morna causa náusea. Então a pessoa que está morna, porque ela está esfriando no amor de Deus, isso causa repulsão em Deus, causa náusea. Então devemos pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, se o meu coração começar a esfriar, lança sobre mim o vosso fogo, aquecei o meu coração, para que o nosso coração não se esfrie no gelo desse mundo, no gelo do egoísmo, da indiferença, mas que na fornalha do amor de Deus, o nosso coração possa sempre mais se aquecer. Fogo que aquece. Precisamos ter o nosso coração aquecido. E quando a gente junta, meus irmãos, o efeito do vento com o fogo, aí o Espírito Santo faz uma transformação em nossa vida, não é? A pessoa bota um foguinho aqui, não, vou queimar só esse matinho, dali a pouquinho sopra um vento, vira um incêndio, não é? Quando é algo criminoso, não se pode elogiar, mas agora, enquanto figura, o Espírito Santo faz isso. Ele sopra, ele é o fogo e ao mesmo tempo ele é o vento que sopra e alastra esse fogo, o fogo do amor de Deus. Devemos pedir então a Ele que aqueça o nosso coração. Finalmente, o fogo purifica. O fogo purifica, o fogo queima aquilo que não presta. Se nós jogamos, por exemplo, uma lenha verde no fogo, o fogo vai agindo naquela lenha, vai queimando, vai tirando a umidade, vai transformando até que se transforme em brasa. Não é? É o fogo que purifica, é o fogo que destrói tudo aquilo que parece que não combina com Ele. O Espírito Santo faz isso em nós, Ele nos queima, Ele nos purifica. E isso, meus irmãos, isso dói, isso causa sofrimento. A gente reza, Espírito Santo, desce sobre mim, lança em mim o teu fogo. Aí Ele joga o fogo em nós. Aí começa a aparecer sofrimento, as incompreensões, as dificuldades. Aí a pessoa fala, Deus me abandonou. Não, Ele não te abandonou, Ele está agindo no seu coração. Ele está te purificando, deixa que Ele age em seu coração. Ele está purificando. Se eu quero ser como o coração dEle, Ele tem que queimar aquilo que não é dEle. Ele tem que tirar de mim aquilo que não combina com Ele. É o vento que arranca. Não é? É o fogo que purifica, o fogo que queima. O Espírito Santo é também a água, a fonte viva. Na Bíblia, essa comparação é tão bonita que Deus usa muitas vezes a água parada e a água corrente. A água parada
é água de poço, água de cacimba, água de açude. Açude é um lugar que a pessoa pega até doença de pele, porque a água fica parada ali dentro. A água corrente não, a água viva, é a água que corre, ela não para, ela está em movimento, ela é símbolo da vida, ela não para, ela não sossega, ela vai em direção ao mar, ela não quer parar, e ela carrega aquilo que ela acha pela frente. Assim o Espírito Santo é água viva, Ele quer agir em nós, Ele quer agir assim em nós. Ele não quer que nós sejamos água parada, água estagnada, água podre que cria lodo. Não, água viva, cheia da vitalidade de Deus, que são as virtudes que nós devemos praticar. E é interessante, a água, ela é uma só, mas ela realiza vários tipos de efeitos. A água faz, por exemplo, uma árvore dar o seu fruto. A macieira vai dar maçã, a laranjeira vai dar laranja, mas é a mesma água que faz isso. A água faz a flor desabrochar, a água mata a nossa sede, a água limpa, a água lava. Olha quantos efeitos da mesma água. É assim que o Espírito Santo age em nós. Ele é um só, mas nós somos diferentes. E Ele vai agir no coração de cada um de nós. Ele nos conhece, Ele sabe o que nós precisamos. E Ele vai nos alcançar essa graça, porque Ele é essa fonte de água viva. Então, meus irmãos, nesse dia, imploremos os dons do Espírito Santo. Eu queria que todo mundo saísse da igreja hoje com uma convicção: eu preciso do Espírito Santo. Eu não posso viver, eu não posso agir sem o Espírito Santo, sem essa luz que vai me mostrar o caminho, sem esse vento que vai me levar, vai me empurrar, sem essa água que mata a minha sede, que me purifica. Eu não posso viver. Nós precisamos ter essa convicção, porque senão Ele não age em nós. Se nós acharmos que não precisamos dEle, Ele não vai agir em nós. Então reconhecer, precisamos dEle, e Ele é um dom, Ele está dado a nós, o Pai o deu a nós, o Filho o deu a nós, Ele quer agir em nós, Ele quer nos transformar. E vamos pedir essa graça através de Nossa Senhora, ela que estava ali no centro do cenáculo, em oração, ela que já tinha o seu coração repleto do Espírito Santo, rezava e suplicava ao Pai que enviasse o Espírito para os apóstolos. E aconteceu que o coração dos apóstolos foram transformados pelo Espírito Santo, que a Virgem Maria, rainha dos apóstolos, rainha do cenáculo, rainha dos corações, alcance para cada um de nós o dom, a graça do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.